Hoje estudaremos Grécia Antiga e seus períodos históricos. Portanto, prepare sua caneta e caderno porque tem muita informação para você anotar. Hoje estudaremos o assunto Grécia Antiga. Esse é um assunto bem extenso, repleto de informações, então é importante que você pegue sua caneta e caderno para que você possa acompanhar essa aula e organizar bem as suas ideias. Vamos lá? Nós separamos o assunto Grécia Antiga em 4 períodos históricos: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. Nós começamos lá em 2000 a.C., século 20 a.C., e nós vamos chegar até o século 4 e 3 a.C. Alguns historiadores preferem falar do período clássico até o século 4 a.C., outros até o século 3 a.C. Isso porque a Grécia Antiga foi dominada no final do período clássico pelos macedônicos. E a cultura grega foi difundida pelos macedônicos pelo mundo no mar Mediterrâneo. E esse período é conhecido como helenismo, período de difusão da cultura grega. Bom, feitas essas ressalvas, a gente vai estudar cada uma dessas etapas, do período pré-homérico até o período clássico. Quando a gente fala do período pré-homérico, é importante que você estude e reveja a aula sobre civilizações do mar Mediterrâneo, em especial o assunto Creta. Porque o período pré-homérico é o período onde se formam as duas primeiras grandes civilizações gregas, os cretenses e os micênicos. Essas civilizações se fundiram, a civilização creto-micênica se formou. E esse período ele se encerra com a invasão de um povo agressivo, de um povo conquistador, que são os dórios. Essa invasão dos dórios ocasiona a chamada primeira diáspora. O que é diáspora? Difusão. Espalhar. As pessoas fugiram dos centros urbanos devido ao contexto de invasões violentas dos dórios. E nós tivemos uma migração dos gregos antigos para as áreas rurais, para as áreas afastadas desses centros que eram visados pelas invasões dórias. Isso está por volta de 1200 a.C. Encerra o período pré-homérico e começa o período homérico. Ora, mas por que a gente está falando de pré-homérico, antes de Homérico, do Homérico ou de Homero, por assim dizer, e o período homérico, que seria referente a Homero, né? Quem foi Homero, que dá o nome dessas duas épocas? Homero possivelmente foi um grande poeta do mundo antigo grego que popularizou muito da cultura grega a partir de suas duas grandes obras, Ilíada e Odisseia. E por que eu disse possivelmente existiu? Porque não há consenso, não há ainda informações da pesquisa histórica suficientes para afirmar de maneira categórica que Homero foi uma pessoa, de fato existiu. Talvez tenha sido até um personagem criado para justificar a formação das duas grandes obras da literatura antiga grega, que foram a Ilíada e a Odisseia. Esse período homérico, ou seja, que provavelmente Homero existiu, ou que a Ilíada e a Odisseia foram produzidas, é um período marcado pela formação de uma vida rural, de comunidades familiares gregas, que nós chamamos de genos. Essas comunidades familiares, os genos, que a gente pode chamar também de comunidades gentílicas, eram grandes famílias que se organizavam numa grande propriedade, numa grande fazenda, chamada oikos, essa grande propriedade, e o pai, o homem mais velho dessa família, ele era considerado o líder religioso, o líder político, o líder sacerdotal dessa comunidade familiar, dos genos. Esse pai, chefe da família, é chamado de pater, o pater da família, o chefe, o patriarca da família. Esse período é marcado pela valorização da figura masculina e gradualmente está se estruturando uma tradição patriarcal, uma sociedade que valoriza muito mais a figura do homem em relação à mulher. Importante comparar que no período pré-homérico, na civilização cretense, a sociedade era matriarcal em Creta. Já no período homérico, nesse período de ruralização dos genos, a sociedade ela se torna patriarcal.
Gradualmente, nesse período de pacificação nas áreas rurais, à medida em que as décadas e os séculos foram passando, criou-se uma condição de crescimento populacional, de melhoria da produção, de urbanização dessas comunidades, e a gente começa a migrar dessa fase homérica, dessa fase rural, para uma formação urbana. E esse é o chamado período arcaico. Não perca aí nas suas anotações. Pré-homérico, homérico e agora arcaico. Arcaico significa antigo, velho, algo que está bem distante. É a origem das cidades-estados gregas. Ou seja, quando você lembra de Grécia Antiga, talvez você pense em Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, grandes cidades que tinham um governo próprio. É nesse momento que elas estão se formando, no período arcaico. Então a gente está ali por volta do século 8 a.C. Formação de grandes cidades que vão se expandir comercialmente, vão estabelecer navegações no mar Mediterrâneo, vão estabelecer confrontos com outros povos, vão capturar prisioneiros que sobrevivem de guerras e vendê-los como escravos. Gradualmente está se estruturando a formação de cidades gregas com aquilo que talvez seja o mais inovador da cultura grega até então, a chamada cidadania. Cada uma dessas cidades gregas, e a gente está falando de mais de 100 cidades gregas no período arcaico, elas vão ter governos locais. Muitas delas vão seguir o caminho da monarquia, outras delas vão seguir o caminho da aristocracia, que é a partilha do poder entre os homens considerados virtuosos, os melhores, os excelentes. Afinal de contas, a aristocracia, o nome significa o governo dos virtuosos, dos excelentes. Ou seja, cria-se uma partilha do poder dentro dessas comunidades. Há outras sociedades, e aqui quero destacar a civilização de Atenas, que devido a conflitos sociais muito intensos dos seus grupos que compõem a cidade, e a gente está falando de eupátridas, a gente está falando de demiurgos, georgoi, tetas, nós estamos falando de inúmeros grupos sociais, desde as famílias poderosas até pessoas que só tinham a própria liberdade para viver em Atenas. Lá em Atenas vai se formar uma outra forma de governo, que é a chamada democracia, o governo popular. E a partir daí você começa a visualizar que as cidades gregas, cada uma a seu modo, vai criar o que a gente chama de cidadania, que é a participação política das pessoas que compõem uma cidade. Mas todo mundo é cidadão? Não. Cidadão é o homem livre que tem vínculos com a sua comunidade, com a sua polis. E a gente poderia pegar duas cidades-estados como exemplares. Atenas, já citada, e Esparta. Esparta é uma cidade guerreira com uma elite militar, os espartanos, também chamados espartíatas. Somente os espartanos podem decidir em assembleia aquilo que é o melhor para a cidade. Portanto, eles têm um poder partilhado. Mesmo que Esparta nós tenhamos a função dos reis, Esparta é uma diarquia, tem 2 líderes políticos, 2 reis, na prática, esses reis não governam sozinhos. Governa-se o quê? A Assembleia. Governa-se a APELA, a Assembleia dos Cidadãos Militares. Em Atenas, você vai ter uma cidadania que é a da democracia. Não tem esse papo de ser de uma elite militar, não tem esse papo de ser de uma elite econômica. O que importa é que você tenha vínculos com a cidade. Quais são os critérios para ser cidadão em Atenas? Você tem que ser homem, livre, ou seja, alguém que tem a formação de maturidade plena, 21 anos, maturidade plena, e você tem que ser filho de pais atenienses e nascido em Atenas. Quem está excluído? Mulheres, escravos, estrangeiros, que os atenienses chamavam de metecos. Então, pela Grécia toda, pelo mundo grego antigo, no período arcaico, nós temos vários tipos de assembleia, vários tipos de cidadania. O mais abrangente era o de Atenas, da democracia direta. Você, cidadão, vai lá e fala perante os outros cidadãos o que você pensa que é o melhor para a cidade. Você propõe leis, você propõe rumos de governo. Por isso que é uma participação direta. Você não vota em alguém, isso seria participação indireta. Você é seu próprio representante na comunidade dos cidadãos. Esse período arcaico deu condições para as bases do chamado período clássico, século V, IV e declínio do período clássico ali no século III a.C. Esse é o auge da cultura grega.
É o período que os gregos desenvolvem bem a sua filosofia, matemática, escultura, engenharia, e os gregos exercem controle em várias regiões do mar Mediterrâneo. Importante, os gregos vão se chocar contra os persas, as guerras médicas, e os gregos vão conseguir vencer, mas posteriormente nós teremos um conflito interno entre essas cidades gregas. No período clássico nós teremos uma guerra de uma liga liderada por Atenas, a chamada Confederação de Delos ou Liga de Delos, e uma liga militar espartana, que é a Liga do Peloponeso. Duas ligas, duas confederações militares que se destroem, e os gregos vão ficar fragilizados, e aí teremos a invasão dos macedônicos com Filipe II e Alexandre o Grande. Posteriormente, Alexandre o Grande espalharia a cultura grega, mesclando-a com a cultura dos povos do Oriente. Os povos egípcios, da Mesopotâmia, os persas e assim por diante. E essa fusão cultural, essa mistura cultural feita por Alexandre e os seus generais, é chamada de helenismo, a mistura da cultura grega com as culturas orientais. Sobre a cultura e a sociedade grega, podemos dizer: a sociedade grega é caracterizada pela tradição patriarcal, pela tradição do escravismo, mesmo a democracia de Atenas era uma democracia escravista, uma tradição, portanto, que é antropocêntrica, centrada na vida humana, e ali se desenvolveu muitos elementos da cultura contemporânea do chamado mundo ocidental. Filosofia, o teatro, o desenvolvimento de técnicas retóricas, de conhecimento matemático, enfim, né, os gregos na antiguidade contribuíram muito para o chamado mundo contemporâneo. Nessa aula você estudou Grécia Antiga e seus 4 períodos históricos, o pré-homérico, homérico, o arcaico e o clássico. Bons estudos e até a próxima!